Olá pessoal, então aqui a gente vai ver agora sobre as 6 regras principais para o seu código, para o seu projeto, que que na verdade deveria ser em REST, né? Implementando os RESTful, para você realmente ter gosto, para você realmente poder falar que a sua API, o seu projeto, o teu sistema é em RESTful, ele tem que seguir os 6 passos principais que eu estou falando aqui nessa aula. Se o teu projeto seguir apenas 1, 2 ou 3 desses passos, ela não é considerada realmente uma API RESTful, tá? Então tem que seguir os 6 princípios, não são obrigatórios logo de cara, mas ele tem que ser implementável após a construção da sua API. Se estiver faltando algum desses requisitos, ela tem que ser implementável sem quebrar o sistema, certo? Então você tem que seguir esses 6 passos para você poder bater no peito e falar sem passar vergonha e todo mundo ter orgulho, admiração por você, de que você realmente fez um trabalho 100%, você realmente criou uma API RESTful verdadeira, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira, tá? 6 regras da API RESTful verdadeira. A primeira, tá? Tem que existir os 2 papéis, o cliente e o servidor, tá? Aí, nesse caso, o projeto web, ele sempre é dividido em grandes 2 partes, né? A parte do front e a parte do back, certo? Então, a sua API RESTful, ela tem que ter o servidor, alguém ali fazendo o papel do servidor, né? Não o servidor máquina, computador em si. Tem que ter ali a API, o código ali mesmo ali, fazendo o papel do back-end, rodando no servidor. E tem que ter o lado do cliente, que é o lado do navegador. E essas 2 partes, elas têm que ser bem separadas e uma não pode ficar amarrada à outra. Você pode trocar toda a parte do front, que a sua API vai continuar totalmente funcional. Ou você pode trocar a sua API, que a parte do cliente, do front, vai continuar mesmo assim nenhuma alteração. Tá? Então, assim, essa é a primeira regra. Tem que ter alguém fazendo o papel do cliente e o papel do servidor, mesmo que os projetos, por exemplo, o projeto do cliente pode estar instalado em um servidor, o projeto do back, né, que seria a parte do back-end do servidor, instalado em outra região, tá? Mas tem que ter princípios bem ali separados dentro do teu projeto, a parte do cliente e a parte do servidor, tá bom? Número 2, tá? Stateless. Né? O que é stateless? Se você estiver estudando DJB ou então a parte do Java EE, tá? Você já deve ter se deparado com essa parte do stateless. Tem até uma anotação para isso. Tá? Stateless quer dizer sem estado. Né? O sistema não pode ter sessões amarradas ou sessões criadas para o cliente. Tá? E o que seriam essas sessões? Por exemplo, no Java Server Face você poderia manter uma sessão de view, um session scope, um applicate scope, tá? Que ali a sessão do usuário, por exemplo, né? Uma das coisas mais famosas seria a sessão do usuário, né? Você é criado uma sessão enquanto você está aberto ali no navegador, trabalhando com o sistema, você tem uma sessão sua criada só para você do lado do servidor, tá? Quando você fecha o navegador, essa sessão morre, tá? Então, essa sessão em uma API RESTful, ela não pode ter isso, tá? Então, ela tem que ser stateless. O sistema não pode ter sessões amarradas criadas para o cliente, certo? Ele tem que ser livre disso, tá? E as requisições tem que ter todos os dados para o processo ser realizado e a resposta ser completa, tá? O que significa as requisições tem que ter todos os dados? Por exemplo, se o seu sistema, você loga e foi feita uma autenticação, certo? Autenticou o usuário, colocou lá o usuário e senha. Nessa parte daí da API RESTful entra a parte de autenticação por token, que é uma validação, daí fica um códigozinho codificado, um código, né?
uma senha no caso, fica colocado do lado do navegador do cliente, tá? E toda vez que for fazer uma requisição, por exemplo, salvar um produto, vai salvar um produto. Esse código de validação, essa autorização do usuário, tem que ser mandada para a API, tá? E também os dados do produto que você quer gravar. E daí o processo vai ser feito, o método RESTful vai ser processado, vai gravar o teu produto e vai dar a resposta completa para o cliente de que o produto foi salvo, tá? Tudo certinho. Então, não deve ter ali, por exemplo, você faz uma requisição e tem que ter alguma coisa do lado do servidor para poder liberar o cliente. Não, tá? O cliente já tem que ter todos os dados em mão. Ele tem que ter a senha, o token de validação, os dados para gravar, todas as informações de autorização tem que vir na requisição. Não pode estar dependendo do servidor e esperar por esse cliente, tá? E autorizar ele, tá? Tem que ser tudo autorizado pelo cliente. O cliente chega com a requisição, chega com todos os dados e a API vai fazer a validação, permite o acesso, processar e dar a resposta completa, tá? Item 3. Precisa permitir que o cache seja feito caso necessário. Isso é uma coisa bem pouco usada, mas caso tenha que ser feito algum cache ali no processamento da tua API RESTful, por questão de agilidade, deixar o sistema mais rápido, performance, tem que ter ali, tem que ser possível você implementar alguma parte de cache na tua API, certo? Item 4, interface uniforme, tá? O que é a nossa interface uniforme, tá? A API não pode fazer distinção de clientes, não pode diferenciar e processar algo diferente para o navegador, desktop ou mobile, tá? Uma coisa muito interessante, você já deve ter visto, por exemplo, um sistema, tá? O mesmo sistema, quando você acessa ele pelo navegador, ele vai ter um conjunto de instruções, ele vai processar de uma forma. Quando acessa pelo desktop, ele vai processar de outra forma. E quando você acessa o sistema pelo celular, por um dispositivo móvel, ele vai processar de outra forma, tá? Isso não pode ter. Não pode ter distinção se é navegador, se é desktop, se é mobile, tá? A interface uniforme, ela não deve saber que tipo que é o cliente. Se ele é um browser, se ele é Firefox, se ele é Chrome, se ele é um Mac, se ele é Linux, não pode saber, tá? Não pode saber também se é sistema desktop ou se é mobile, tá? Não deve saber. Então tem que ter a interface uniforme. Não interessa de onde você vai consumir a tua API, tá? Ela vai ter que processar da mesma forma para todo tipo de cliente, tá? Item 5, sistemas em camadas, tá? Entre o cliente e a sua API, deve ser possível adicionar algum serviço, por exemplo, como o log da aplicação, tá? Então, entre a tua camada do cliente ali, um framework JavaScript no navegador ali que está consumindo a sua API. Aí você tem o servidor. Aqui no meio, né? Então fica as duas partes, cliente, servidor. Aqui no meio, você pode colocar um sistema de log da aplicação, um sistema de autorização. Então tem que ser possível você do lado do servidor, antes do cliente acessar a API, tá? Tem que ser possível colocar, caso necessite, um sistema de log, um sistema de autenticação, alguma coisa. Tem que ter essa opção de você conseguir colocar um serviço entre o cliente e entre a tua API, caso seja necessário, que vai ser necessário. Você vai ter que fazer autenticação, vai ter que colocar um log, vai ter que fazer alguma rotina importante antes do cliente consumir a tua API. Então a tua API bem criada, ela tem que disponibilizar isso para você, caso você venha necessitar no futuro, tá? 6. Código sob demanda, tá? Por exemplo, o que seria o código sob demanda?
Seria um código JavaScript, no caso, né? Importado direto do servidor da API. Então você vai ter o servidor onde está rodando a tua API e você vai ter o cliente, que é um framework JavaScript. Pode acontecer, tá? Pode acontecer do lado do cliente, precisar de uma biblioteca JavaScript ou então de algum método JavaScript, de algum recurso JavaScript necessário para o funcionamento da API, tá? Então, do lado do cliente, você não vai implementar o local da biblioteca JavaScript de um terceiro servidor, de um outro local. Ele tem que vir direto do servidor da API, tá? Por quê? Quando você fazer uma manutenção na tua API RESTful e precisar alterar essa biblioteca em JavaScript, você só altera para a nova versão do lado do servidor e todos os clientes já chamam direto a nova versão. O cliente não fica sabendo que alterou, não vai acontecer quebra no sistema, não vai precisar de manutenção, tá? Ninguém vai saber que teve alteração no teu JavaScript. Tá? Por quê? Tem que ficar oculto isso. O cliente não deve saber das coisas que estão sendo mudadas. Tá? Então, vai ter a tua API no servidor e também, se precisar de uma biblioteca JavaScript, o teu cliente, browser, navegador, vai ter que chamar essa biblioteca JavaScript direto do servidor da sua API. Tá? Bacana? Então, assim, esses foram os 6 pontos principais obrigatórios que a sua API REST e os teus métodos de serviços RESTful devem implementar para realmente se enquadrar 100% em um sistema na arquitetura REST com microserviços em RESTful.